Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar o Instituto por organizar essa reunião. Nós, Sérgio, o Salvador e eu estávamos já há algum tempo complotando aqui para tornar possível isso e agora acho que chegou o momento. Como disse o Sérgio, a situação de hoje, econômica, política, comercial, a relação de investimentos nos dois países é diferente do que ocorreu no passado. Eu vou dar aqui algum depoimento da minha experiência na área diplomática, completando um pouco o que o Sérgio falou. E o embaixador Rego Barros, que foi secretário-geral, também deve ter um pouco essa visão mais geral. No Itamaraty, na minha visão, há dois países importantes que nós não conseguimos deslanchar a relação. É a Índia e o México. Tem alguma coisa que, ao longo desses últimos anos, fez com que as relações se estreitassem, tanto politicamente quanto econômica e, sobretudo, culturalmente. Agora começa a haver alguma movimentação com a Índia, um acordo de preferências, agora com o México, essas possibilidades aumentam, mas são dois países que, ao longo desses últimos 20, 30 anos, se mantiveram numa posição de pouco realce no contexto da política externa e da política de comércio exterior brasileiro. Eu acho que isso tem que ver, como disse o Sérgio, um pouco pelas percepções, tanto do lado brasileiro quanto do lado mexicano. No lado do lado mexicano, eu acho que, se a gente for analisar, aí, pela experiência que nós tivemos na LAD, esses dados são muito presentes. Se a gente analisar o comércio exterior do México, como disse o Sérgio, 80% ao redor daí do comércio exterior do México é com os Estados Unidos. São correntes de comércio de muitos anos. Com a União Europeia, não sei, agora era 6%, 7% com a União Europeia. Com a América Latina, no meu tempo lá de ALAD, era 3%, 3%, 4%, até hoje é 3%, 4%. Então, esse é um dado da realidade, quer dizer, não se vai mudar a corrente de comércio de uma hora para outra. Então, e o Brasil, desses 3, 4 e pouco por cento, mais de 50% é com o Brasil, o comércio é com o Brasil. Então, realmente, se na América Latina o México pudesse jogar alguma carta, é com o Brasil. Então, há pouco, por causa dessa baixa porcentagem no comércio exterior mexicano, na América Latina, há baixo interesse. Houve baixo interesse das empresas. Agora começou a haver investimento, e a partir do investimento desse acordo que foi firmado em 2002, começa a haver um maior interesse. E agora mesmo, como consultor, eu já tive várias empresas que estão olhando para o mercado mexicano, procurando oportunidades, e a gente vê pelos jornais a notícia de empresas mexicanas aqui no Brasil. E há do lado mexicano, continuo com o lado das percepções mexicanas, há uma retórica também que aqui no Brasil é percebida, como disse o Sérgio, com alguma desconfiança. Quer dizer, há uma retórica latino-americana do México, política, econômica, comercial, que na prática não ocorre, por causa da proximidade e da importância do relacionamento com os Estados Unidos. Do lado brasileiro, como o Sérgio acentuou, há uma tremenda falta de informação, que não é peculiar ao México. Isso existe em relação a todos os países, até em relação aos Estados Unidos mesmo, que eu pude verificar por muito tempo lá. As empresas não têm informação, nem como funciona, às vezes, certos setores nos Estados Unidos. E, ao longo desses últimos 30, 40 anos, houve esse fator que o Sérgio mencionou, da desconfiança.
tanto do setor público quanto com o setor privado. Desconfiança essa que aumentou depois do acordo do NAFTA. Se acentuou com a posição do México nas negociações da ALCA e o resultado dessas negociações, juntados aos resultados dos acordos de livre comércio, cria uma posição até de resistência, porque se lê aqui no Brasil, ou se leu aqui no Brasil, o relatório do Banco Mundial sobre os efeitos do NAFTA sobre a economia mexicana. Isso foi divulgado aqui, mostrando o impacto não muito positivo. Pois a posição que o México adotou quando o governo brasileiro, ainda no governo Fernando Henrique, depois com mais intensidade no governo Lula, colocou restrições nas negociações. O acordo que foi alcançado em novembro de 2003, entre os Estados Unidos e o Brasil, que eram co-presidentes da ALCA, foi rompido logo em seguida por gestões do México, da Costa Rica, da Colômbia. E isso deixou marcas, né? E mesmo no nosso tempo de Alade, as brigas que o Salvador se refere, era a não aplicação de um artigo do Tratado de Montevidéu, sobre o qual o México e o Brasil tinham visões diferentes, quer dizer, a extensão, como dizia o tratado, aos outros países das concessões dadas a um país extra-zona. Quer dizer, então, os problemas se acumularam, né, e geraram na chancelaria essa resistência a um aprofundamento das conversações políticas, das conversações econômicas. E agora, esse dado que o Sérgio mencionou, 44 acordos, se nós formos examinar os resultados desses acordos para o México, vai dar argumentos aqui no Brasil para os que são contra a realização de acordos de livre comércio, porque os resultados, quer dizer, a ideia do México de fazer acordos de livre comércio deve ser de reduzir a dependência do comércio exterior em relação aos Estados Unidos. E isso, se ocorreu em pequena escala. Portanto, esses fatores estão aí, são dados da realidade. Isso era o cotidiano nosso. Eu fui subsecretário econômico, justamente de integração, lá no Itamaraty, e essa era a discussão que nós tínhamos. E havia realmente resistência, tanto dos setores industriais aqui, alguns já mencionados, e mesmo da chancelaria pelas posições divergentes que eram tomadas em assuntos que o governo brasileiro considerava críticos nas negociações com os Estados Unidos. Eu acho que agora chegou o momento de nós reenfocarmos essa visão que nós temos em relação ao México. Eu não estou tão certo quanto o embaixador Sérgio Amaral que está havendo uma correção no rumo da política externa. Isso tem que ser demonstrado ainda. Inclusive o ministro Celso Amorim publicou um artigo para dizer que não há correção nos rumos da política externa logo depois da visita do presidente Bush. A prioridade, a semana passada nós tivemos aqui em São Paulo o secretário-geral do Itamaraty, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e ele reiterou toda a prioridade para essa linha de maior atenção aos países do Sul, os acordos com os países em desenvolvimento, e não mencionou em toda a palestra México nem União Europeia. Mencionou os Estados Unidos para dizer que, apesar de reconhecer que é o país mais importante, nós temos posições diferentes e tal nessa área comercial, que dificilmente a gente avançaria em alguma coisa nessa área. Então, eu acho que o setor privado, e nós lá na Fiesp, temos conversado com as autoridades governamentais, agora que o Itamaraty
reconhecendo que talvez a rodada Doha não saia, ou saia de maneira muito reduzida, sem muita ambição, começa a falar em acordos bilaterais. Essa é a posição da Fiesp já há muito tempo, na defesa da multiplicação desses acordos. Não sei se serão acordos de livre comércio, mas são acordos bilaterais e com o México, por exemplo, nós já conversamos com autoridades lá do Itamaraty, do Ministério da Indústria e Comércio, para que nessa nova visão do Itamaraty de buscar acordos bilaterais, que o México esteja entre as prioridades. Há uma convicção de que será importante para a política comercial externa do Brasil tentar ampliar os acordos. Há uma dificuldade grande, como os senhores conhecem, em relação a isso, porque hoje, pelo acordo do Mercosul, o Brasil tem que negociar junto com seus parceiros do Mercosul. Felizmente ou infelizmente, parece que vamos continuar a ser 4 ainda por algum tempo, e talvez 4 seja mais fácil negociar do que 5. E no México, como já há um acordo com o Uruguai, talvez se possa ampliar efetivamente e partir para um acordo de livre comércio com o México. Então, essa questão da estratégia da negociação comercial do Brasil e do Mercosul é um ponto de grande preocupação do setor privado. Lá na Fiesp, no Conselho de Comércio Exterior, nós temos discutido muito isso, e nós, no que depender de nós, vamos continuar a insistir nessa tecla e pressionar o governo para que o México seja incluído entre os acordos, porque o senhor sabe que o Mercosul hoje está não só paralisado em termos de negociação dentro do processo de integração subregional, mas está paralisado também em termos de negociações externas. Não há negociação no âmbito da ALAD para aprofundar os acordos bilaterais que já existem. O Brasil pode fazer o aprofundamento desses acordos, porque eles estão fora do Mercosul. Dentro da ALAD continuam os acordos bilaterais, e além desses acordos bilaterais regionais que não estão sendo negociados, e nós já também encarecemos aos setores competentes, né, do Ministério da Indústria e do Itamaraty, que em alguns casos nós tínhamos que começar a negociar para aprofundar as preferências que existem nesses acordos com países que assinaram acordos com os Estados Unidos. A gente entende que isso teve uma negociação bilateral com cada um desses acordos, com recíprocas concessões, mas não faz sentido, do ponto de vista do Mercosul, países que são associados ao Mercosul e que têm um acordo com os Estados Unidos, darem margens de preferências muito superiores aos Estados Unidos do que negociaram com o Mercosul. Essa é uma área de negociação que começa, pelo que nós estamos sentindo. Nós tivemos no Peru agora, e o governo brasileiro já conversou com o Peru também sobre isso, e nós temos que, além dos acordos regionais, ver os acordos extra-regionais. O que o Mercosul está negociando hoje? Tem um acordo que está parado com a União Europeia, tem acordos em perspectiva com os países do Golfo, os países árabes, um acordo com Israel, há propostas de acordo com Marrocos, com o Paquistão. Quer dizer, são acordos que não têm nenhuma significação comercial do ponto de vista brasileiro. Pode ser que algum setor, algumas empresas se beneficiem disso, mas não em termos da economia global. Eu acho que agora, depois da rodada, nós estamos no final. Eu acho que a negociação lá em Potsdam termina agora, esses dias, e na semana que vem vai se tentar vender ao Congresso americano o resultado dessas negociações. E o Congresso americano terá alguns dias para aprovar ou não o fast track e permitir que a rodada de Doha avance
significativamente. Eu, pessoalmente, sou muito cético em relação a isso. Acho que não vai dar tempo do Congresso, a menos que nessas reuniões de Potsdam saia um pacote significativo que convença o legislativo americano, mas com o Congresso dominado pelos democratas, eu vejo muito difícil que o Congresso conceda o fast track ao presidente Bush. E se isso não acontecer, mesmo que se chegue a algum acordo em Potsdam, não haverá rodada. E não havendo rodada, fica exposta a estratégia de negociações comerciais brasileira, que o governo brasileiro, nesses últimos 4 anos, colocou toda a prioridade na negociação de Doha, matou, na prática, junto com os americanos, que aí não foi só o Brasil, foram os Estados Unidos também, que se desinteressaram das negociações da ALCA. As negociações com a União Europeia estão paralisadas e os outros acordos, como eu mencionei, são insignificantes ou pouco significantes em relação ao comércio exterior brasileiro. Para encerrar, eu mencionaria um ponto que está sendo discutido entre os dois governos e que eu acho que nós poderíamos contribuir, inclusive aqui o Instituto, que é a criação de um grupo de estudos de alto nível. Isso já houve no passado. Eu me lembro que alguns anos atrás houve uma iniciativa de se fazer um grupo de estudos para tentar identificar as convergências, as diferenças entre os dois países. Agora, de novo, apareceu essa ideia. Lá no Itamaraty, quando não se consegue resolver os problemas, de quando em quando, a gente propõe esse tipo de grupos de estudos, e agora propuseram de novo para tentar encaminhar ideias enfim, propostas para aprofundar o relacionamento bilateral. Esse grupo de estudo, pelo que eu estou informado, vai ser composto por representantes do governo, do setor privado e da academia. Nós já pedimos para o Itamaraty que a Fiesp, por exemplo, estivesse representada nesse grupo de estudos, porque vai ser um grupo importante e a Fiesp dá importância ao relacionamento com o México. Eu acho que nesse grupo talvez se possa efetivamente avançar agora nessa nova realidade, como nós mencionamos, com maior conhecimento, com maior interesse de investimento recíproco, encaminhar com uma perspectiva mais objetiva, mais empresarial, o aumento do intercâmbio bilateral e do relacionamento político e diplomático. Eu acho que com isso a gente teria uma visão mais objetiva sobre a relação bilateral. Informação de hoje que o Amorim disse que as negociações da rodada Doha acabaram porque eles não conseguiram chegar a um acordo com os Estados Unidos e a União Europeia. Isso se concretizar, é o que eu estou dizendo, a Fiesp há um ano que ia acontecer isso. E porque não havia as condições dadas e, sobretudo, que no Congresso americano não ia ser aprovado o fast track. Então, isso confirma a importância dessa reunião, do que nós estamos dizendo aqui, porque o governo brasileiro agora, depois de 5 anos, sem nenhum acordo, e se a gente for olhar a balança comercial brasileira, o comércio exterior brasileiro, as exportações brasileiras, não houve $1 a mais em decorrência dos acordos de livre comércio. Quer dizer, o Mercosul cresceu não por causa do Mercosul, quer dizer, o comércio do Mercosul, intrabloco, cresceu não por causa do Mercosul, mas cresceu porque as economias cresceram, o comércio internacional cresceu, o intercâmbio na região cresceu com todos os países e cresceu com a Argentina, porque se recuperou do problema que teve, e o comércio nosso com o Mercosul está chegando a $26 bilhões. Mas se nós tivermos em conta que em 1992, 93, ou até 98, 99, quando o comércio chegou ao pico, isso representava 16% do comércio exterior brasileiro, e hoje, com o recorde, o ano passado foi recorde, mais de $26 bilhões dentro do Mercosul, o comércio do Mercosul representou 9%. A importância relativa diminuiu. Então, hoje, se essa informação se concretizar, o governo brasileiro está numa situação difícil em termos de opinião pública, em termos de resultado, porque não teve nenhum resultado nas negociações
em que o governo atual se engajou. E eles vão ter que produzir. O Celso Amorim já começou a preparar a opinião pública dizendo da importância de uma segunda fase da estratégia de negociação brasileira com os acordos bilaterais. E no que depender de nós, lá da Fiesp, nós vamos apoiar muito um acordo com o México. Obrigado.